Hoje nós celebramos a memória de Santa Águeda, que viveu em meados do século III, portanto, cerca de 50 anos antes do martírio de Santa Luzia. Nós sabemos que houve essa identificação entre Santa Luzia e Santa Águeda. Ambas viviam na região italiana da Sicília, e Santa Águeda em Catânia, Santa Luzia em Siracusa. Santa Águeda, virgem e mártir, na época de Décio, sofreu martírio, e o seu túmulo, na época ainda os cristãos viviam na clandestinidade, na marginalidade, então não havia templos, não havia igrejas construídas, mas o túmulo de Santa Águeda tinha se tornado um centro de peregrinação. Os cristãos, mesmo de lugares um pouco mais distantes, já tinham ouvido o relato do martírio de Santa Águeda, e o culto às suas relíquias atraía cristãos de outros lugares. Então Santa Águeda vai em peregrinação, Santa Luzia vai com a sua mãe doente em peregrinação até o túmulo de Santa Águeda, onde a sua mãe fica curada, e ela tem uma visão de Santa Águeda, dizendo para ela que, assim como Santa Águeda era a glória de Catânia, ela seria a glória de Siracusa, também ela seria uma virgem e mártir. E depois os nomes delas são inscritos no cânon romano, na oração eucarística primeira do nosso missal. Os nomes delas são mencionados sempre lado a lado, Águeda e Luzia, devido a essa, digamos assim, uma fraternidade, uma amizade espiritual. Então, Santa Águeda está muito ligada também à nossa padroeira Santa Luzia, a dupla coroa da virgindade, da castidade e do martírio. Na primeira leitura de hoje nós temos a dedicação do Templo de Jerusalém. Então, depois de todo o esforço de Salomão para construir um templo, conforme desejo de seu pai Davi, que tinha observado que ele morava num palácio, mas o Senhor, a arca da aliança, permanecia numa tenda, a mesma tenda que Moisés tinha construído no deserto por ordem de Deus tantos séculos antes. E Davi percebe a incoerência. O Senhor está numa tenda, eu moro num palácio. Mas Deus não quer que Davi construa um templo. Ele diz que o seu filho Salomão é que vai realizar essa obra. Então Salomão faz aquilo que cabia a ele, constrói o templo, e agora a dedicação do templo com a transladação da arca da tenda, junto com aqueles outros objetos que tinham sido fabricados para o culto. Então, os sacerdotes fazem essa procissão soleníssima para ocupar o Santo dos Santos, no alto ali do monte sobre o qual foi construído o templo, onde, segundo a tradição, também Abraão tinha oferecido o sacrifício de Isaque, se disposto a sacrificar o seu filho, e
Então ali é colocada a Arca da Aliança e a glória do Senhor encheu o templo, para dizer que o Senhor agora habitava naquele lugar, como antes habitava na tenda da reunião, mas a tenda era móvel, porque o povo era nômade, caminhava pelo deserto. Agora uma edificação fixa, porque Jerusalém é a capital do reino de Israel. Mas para nós cristãos, tudo isso tem um significado de prefiguração, para nos lembrar que o verdadeiro templo é Cristo, Ele é a morada de Deus entre os homens, nele habita a glória de Deus. Então, os judeus precisavam ir a Jerusalém algumas vezes por ano, por ocasião das grandes festas, para lá no templo oferecer sacrifícios pelas mãos dos sacerdotes. E nós, em vez de irmos a Jerusalém, vamos a Jesus e oferecemos em toda parte o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, e é assim que nós temos acesso a Deus, até que nós cheguemos ao santuário celeste, as moradas eternas preparadas para nós no céu. Jesus no Evangelho, aqui nós temos, assim como no Evangelho deste domingo, Evangelho que nós escutamos ontem, um pequeno resumo que São Marcos faz das curas que Jesus fazia, das multidões que procuravam Jesus e que queriam ser tocados por Ele, mesmo tocando apenas na barra da sua túnica para ficarem curados. Todos quantos o tocavam ficavam curados. A fama de Jesus se espalhava e as pessoas vinham de longe para se encontrar com ele. Assim como Santa Águida, a sua fama de santidade e os milagres que Deus operava por meio da sua intercessão, pela veneração das suas relíquias, também se espalhou, de modo que aquilo que era visível em nosso Salvador, como diziam os padres da igreja, passou para os seus mistérios, passou para os seus sacramentos, passou para a sua igreja. Aquilo que Jesus operava, Ele continua operando na vida de seus santos, na vida da igreja, na vida litúrgica, nos sacramentos. Jesus continua vivo e agindo no meio de nós. Então vamos pedir a Ele, nesta Santa Eucaristia, que nós, por intercessão de Santa Águida também, possamos ser curados, possamos ser tocados por Ele nestes santos mistérios que agora nós celebramos. Amém.